assim nós vamos falar um pouquinho sobre este capítulo 21, que nos alerta que haverá falsos cristos, falsos profetas. Mas Jesus, sabendo das nossas profundas dificuldades, ele nos deixa a verdade. E esses queridos apóstolos nos deixaram através da escrita. E hoje nós podemos aqui ter esse material maravilhoso, imprescindível para a nossa evolução espiritual. Então ele nos disse: conhece-se a árvore pelos frutos. E o Evangelho de Lucas nos relata palavras do Mestre que diz assim: a árvore que produz maus frutos, esta não é boa. E a árvore que produz bons frutos, esta não é má. Porque se reconhece a árvore pelos seus frutos. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração. E o homem mau tira do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo que está cheio o coração. Mateus e Marcos, eles nos deixam palavras do Mestre. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas, que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. Porque acaso podem se colher uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não produz maus frutos, e uma árvore má não produz bons frutos. Toda árvore que não produzir bons frutos, esta será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis pelos seus frutos. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou o Cristo. Enganarão muitos, levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão muitas pessoas. E por isso, a caridade muito se esfriará, e a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que persistir até o fim. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios, espantosos, a ponto de enganar, se fosse possível, até os escolhidos. São ensinamentos profundos que nos deixam pensar como Jesus cuidou de todos os aspectos para que nós hoje possamos ter condição de não nos enganar, de não nos deixar levar. Como? Como definimos o servidor das esferas crísticas? Nós o conhecemos, pois ele é o Mestre Jesus, o governador deste planeta, desceu das esferas crísticas e nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. Quando aqui esteve,
curou aqueles que podia, trouxe luz aos olhos de muitos irmãos, arrastou multidões, ofereceu o alimento para o corpo e para o espírito. E ele aceitou o seu destino para que o seu evangelho fosse implantado no planeta Terra. Este é o Cristo. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que nos diz, a pergunta foi feita aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos nos responderam: Jesus. Kardec fez profundas considerações e, quando pudermos, vamos ler. Porque é através do conhecimento que nós conseguiremos não mais nos deixar enganar. Como nós reconhecemos um falso profeta? O profeta define o evangelho para todos nós, é aquele que nos elucida, é aquele que nos instrui, mas acima de tudo faz profecia. O profeta, ele tem a capacidade de revelar para todos a verdade. A verdade que está contida nas leis de Deus. E muitas vezes nós não queremos ver. E às vezes nos deixamos enganar. Mas um profeta, ele sempre segue os ensinamentos do Pai. E como eu gosto de exemplos, eu trouxe um exemplo de um profeta. Um profeta que, diante de um rei, conseguiu alertá-lo do seu grande equívoco. Eu estou falando do profeta Natã, que, conversando com o rei Davi, ele propõe uma pequena parábola àquele rei. E ele disse: um homem, rei Davi, tinha 100 ovelhas e seu vizinho apenas uma ovelha. Este homem mata o seu vizinho e fica com a sua ovelha. O profeta olha aos olhos de Davi e diz: qual é a sentença que o meu rei daria a este homem? E prontamente, sem titubear, o rei Davi diz: a sentença deste homem é a morte. Este homem tem que morrer. E o profeta Davi olha, o profeta Natã olha para os olhos de Davi, aquele rei, e ele diz: Davi, este homem é você. Você tinha todas as mulheres do reino, mas você preferiu matar o seu soldado e ficar com a mulher dele. O profeta, neste caso, além de instruir, ele mostra o elemento psíquico que estava oculto neste rei. Pois este rei se achava em conformidade com a lei divina. E nesse momento, este grande profeta Natã leva o rei a um processo de autoconfronto para que ele perceba o que estava oculto na sua justiça. A partir daqui, não restringiremos mais a um profeta só profecias. Ele é um cumpridor da lei, ele nos ensina, e não só a parte intelectual, não. Ele é um grande educador, mas ele é um educador da lei divina, ele é um educador dos padrões morais da lei divina. Mas mesmo assim, Jesus, sabendo da nossa grande dificuldade, ele nos deixou os ensinamentos.
Reconhece-se a árvore pelos frutos. Nós precisamos aprender a olhar os frutos daqueles que, porventura, nós acabamos elegendo. Caso contrário, nós estaremos sendo guiados por cegos e todos cairão. Este evangelho nos diz que surgirão estes seres, que farão coisas surpreendentes, mas nós, à medida que nós vamos nos instruindo, nós vamos tendo a capacidade de questionamentos. E devemos nos questionar: qual é o propósito desse novo ensinamento? Para onde está me conduzindo este novo aprendizado? O que está por detrás deste novo ensinamento? Ao entender que esses falsos cristos, eles se disfarçam de ovelhas, mas lá dentro existem lobos, como disse o nosso mestre, lobos roubadores. Nós precisamos criar conhecimento e condições para aprender de fato o que nós já temos em nossas mãos, que está em posse da humanidade. E desta forma criaremos força, entendimento, lucidez. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos deixou instruções benditas, nos chamando a atenção. Observe o ensinamento com inteligência emocional. É útil este ensinamento para todas as criaturas? Qual é a qualidade deste ensinamento? Qual o seu propósito? De fato, é um ensinamento de natureza divina? Ela vem do alto? Conseguirei eu viver e morrer fiel ao supremo bem, seguindo este novo ensinamento? O novo ensinamento nada tem a ver com pontos de vistas intelectuais. Por meio de palavras, o ensinamento, ele tem que produzir bons frutos. Ele é feito com ação, com reflexão, mas para o bem de todos. Não só o bem para mim, para minha família. Quando eu entendo que a inteligência tem que estar a serviço de um bem comum, ela é uma inteligência que se torna legítima porque está a serviço do bem maior. Isso tem a ver com frutos. Porque eu posso pegar uma semente, jogá-la, plantá-la, mas a sua veracidade se dará pelos frutos. Por exemplo, uma pessoa inaugura um novo método de pedagogia, uma nova filosofia, um novo sistema. Isso se trata de sementes. E nós precisamos estar atentos para ver esse desenvolvimento, para que amadureça e passar no grande teste, em que isso vai beneficiar a humanidade, em que isso vai contribuir para que se estabeleça harmonia com a lei do Pai, a favor da evolução espiritual de toda a humanidade. Isso é crivo.
Isso é bem comum, em harmonia com a lei do nosso Pai. Porque quando nós ignoramos a nossa necessidade de reforma íntima, de busca de conhecimento, nós nos tornamos sementes danificadas, sementes incompletas e sementes inférteis. A grande esperança de um agricultor são os frutos, porque ninguém planta uma lavoura de café para ficar admirando folhas. Deus é o grande agricultor da evolução. E ele aguarda, paciencioso, pelos frutos que nós vamos dar. Por isso, não tenhamos ilusão de aprender para que o outro veja. O aprendizado tem que estar aqui dentro do meu coração. Eu preciso entendê-lo. Eu preciso senti-lo. E ele precisa ser colocado em prática. São inteligências emocionais que nós vamos adquirindo com conhecimento. O material já está em posse de todos nós. Nós não damos conta de ler tudo o que temos que ler para nos tornarmos o fiel servidor do Cristo. Mas sabendo da nossa grande dificuldade, mais uma vez, o nosso admirável querido apóstolo Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele nos deixou um grande antídoto para que nós reconheçamos o falso seguidor do Cristo, o equivocado. Ele disse: vós sois as cartas vivas do Cristo. Quando deixarmos de ser os mensageiros para que nós nos tornemos a mensagem. O mensageiro? O mensageiro somos nós. Estamos aqui hoje refletindo sobre o Evangelho do Cristo. Temos dúvidas? Precisamos buscá-la nos livros, nos dicionários. Realizar essa tarefa do conhecimento. Mas, quando nós adquirirmos capacidade de nos tornarmos a mensagem, em silêncio, teremos uma postura que nos tornará a mensagem do Cristo. Porque em silêncio, nós vamos educar, nós vamos instruir, porque somos a mensagem. São Francisco de Assis nos disse: viva o Evangelho todos os dias com muita profundidade. E quando se fizer extremamente necessário, fale sobre ele. Essa é a postura que nós devemos olhar, refletir e nos achar. Estamos a caminho e precisamos realizar os nossos esforços pessoais para nos tornarmos um dia, quiçá, a mensagem, a carta viva do Mestre. Um falso Cristo, um falso profeta, um falso seguidor da doutrina, ele não dá conta de ser a mensagem. Ele pode até trazer verdades, meias verdades, mas ele não consegue ter essa postura que nós bem conhecemos. Quando nós, através de toda a literatura, acompanhamos a evolução dos apóstolos, este é o grande convite.
E o cuidado que o nosso mestre teve para que nós não nos enganemos. Mas hoje, para que essas reflexões fiquem cada vez mais vivas em nossos corações, eu trouxe uma serva do Cristo que se tornou a mensagem. E como todos nós vamos entender, não é fácil, não é simples. E hoje, para mim, é impossível. Mas ela conseguiu. E nós vamos viajar lá para o ano de 68. Um ano que as perseguições do Cristo ao cristianismo se encontravam intensas. Nos terríveis espetáculos do circo, onde ouvimos os relatos dos livros, das histórias, e se não vimos que estivéssemos lá, o quanto sofrimento aconteceu. Mas essa velha discípula do Senhor, do Mestre Jesus, ela estava amarrada ao poste do martírio. Ao seu lado, um jovem. Nós estamos falando de Joana de Cusa, uma irmã que naquele momento extremo e desesperador ouvia aquele vozerio enlouquecido daquele povo terrível, equivocado, seguindo falsos profetas. Acontecia as primeiras flagelações. E ela, amarrada, ela escuta de um executor de ordens imperiais, cruel, cego e sombrio. E ele grita, abjura. Nesse momento, a discípula do Senhor, sem se queixar, fecha os seus olhos, mas nesse momento, ela ouviu o açoite que vibrou no corpo daquele jovem seminu, desesperado, em lágrimas. E ele grita, repudia Jesus, minha mãe. Não vê que nós nos perdemos. Abjura por mim, que sou seu filho. Nesse momento, ela sentiu a espada da angústia dilacerar o seu coração. E ela, ao mesmo momento, ela escuta a voz. De um dia ela ter ido ao encontro de Jesus, onde passava um problema terrível. E ele disse a ela, vai filha, sede fiel. Neste momento extremo de desespero, de sofrimento, ela é possuída por uma força extra-humana e exclama para o seu filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos nós sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias, seremos fiel a Deus. Antes que o fogo lambesse aqueles corpos, mais uma vez ela foi cercada por um soldado cego, sombrio. E ele diz a ela, mulher, o teu Cristo só soube ensinar você a morrer? Mais uma vez, aquela discípula fiel, concentrando a sua capacidade máxima de resistência. Olha aquele homem e diz, não me ensinou apenas morrer,
mas me ensinou também a te amar. Nesse instante supremo, sentiu uma mão apoiando o seu ombro e escutou uma voz inesquecível, carinhosa, que disse a ela: Joana, tenha bom ânimo, porque eu estou aqui. Meus queridos, que nós possamos, com estas lições, entender, reconhecer a árvore que, porventura, nós elegermos profeta, mas vamos olhar os frutos. Vamos entender que todo o material que nós precisamos para não mais nos equivocar, como este soldado, nós temos condição de, através do conhecimento, nos transformar, quiçá um dia, na mensagem do nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos fortaleça. E assim, agradecidos nestes momentos de conhecimento, de busca ao Evangelho do Cristo, iluminados, nós vamos nos preparar para receber o passe bendito, que irá nos fortalecer, para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Graças a Deus.